virtual de estudo espírita Beth Propor. Estudando o Livro dos Médiuns, estamos na introdução, estamos na segunda aula, esqueci de trocar a data ali, 29/3/2025. Nós já havíamos lido a introdução, está no outro estudo, né? Já lá no Facebook. Então, ok? É com grande alegria que iniciamos o estudo do Livro dos Médiuns. Esta obra é um guia valioso para aqueles que desejam aprofundar-se na prática espírita, oferecendo orientações sobre o desenvolvimento da mediunidade e a comunicação com os espíritos. Aqui nós encontraremos insights que ajudarão a evitar desilusões e a compreender melhor os princípios doutrinários do Espiritismo. Aproveitemos o estudo e que ele traga muitos frutos para a nossa jornada espiritual. Quais são os principais princípios doutrinários abordados no Livro dos Médiuns? Esses princípios já estão colocados nessa introdução do Livro dos Médiuns. Os principais princípios doutrinários abordados no Livro dos Médiuns incluem mediunidade, comunicação com os espíritos, aspecto filosófico do espiritismo, estudo e conhecimento, responsabilidade ética e evolução espiritual. Iremos ver um de cada vez. Mediunidade. A obra explora a mediunidade como uma capacidade natural que pode ser desenvolvida, enfatizando que todos possuem potencial para se tornarem médiuns, mas que isso depende de fatores externos e do estudo. Então, a mediunidade precisa também, né, de ter possui independência de fatores externos e também, principalmente, do estudo, que é o que mais orienta aquele que é médium. A gente entende que todos nós somos médiuns porque cada um tem um meio de perceber esse mundo espiritual, seja ele, né, ouvindo voz, vendo vulto, né, sentindo de alguma forma o mundo dos espíritos. Porém, para se tornar médium mesmo, tá, depende dos fatores externos e do estudo. Tá? Muitas vezes nós vamos estudar, vamos ter conhecimento, porém não seremos médium ostensivo, de dar passividade aos espíritos de forma clara e objetiva. Essas pessoas que têm a mediunidade ostensiva, porque além do estudo que vai auxiliar, ele também tem uma sensibilidade maior do que outros. Ele tem uma capacidade que outros não têm. Há fatores. Não é? Há fatores aí. Tá? Pois é. O potencial. É o potencial de cada um, que a pessoa, às vezes, não tem mesmo pode estudar e não conseguir se comunicar com o mundo espiritual. Isso. Só isso. Letra B. Comunicação com os espíritos. O livro fornece orientações sobre como se comunicar com os espíritos, destacando a importância de um preparo adequado e de uma abordagem séria para evitar experiências levianas. Isso é muito importante, porque realmente tem muita pessoa que recebe, mas que não tem orientação nenhuma, não sabe nem o que está recebendo, né? Ah, eu recebo não sei o quê, e aí então vai dentro desse momento ali, achando que está fazendo alguma coisa demais, e às vezes não são nem espíritos bons, né? Mas como ela não tem uma doutrina, não é doutrinada,
não tem nenhum equilíbrio. Então, o importante é estudar para a gente poder ter orientação de tudo. A orientação é importante em todo aspecto, né? Seja no ato de cozinhar, se eu for lá colocar de qualquer jeito o arroz na panela, vai sair alguma coisa, não vai sair aquele arroz comível. Tá? Então eu tenho que ter o quê? Orientação para fazer tal coisa. Em mediunidade, como falei anteriormente no outro estudo, é como você estivesse entrando numa sala cirúrgica. Você tem de ter conhecimento do que vai fazer ali. Não é apenas, como o Zé falou, dar comunicação aos espíritos. Além disso. Aspecto filosófico do Espiritismo. O autor defende que o Espiritismo deve ser compreendido como uma doutrina filosófica, que vai além de simples manifestações e busca um entendimento mais profundo da vida e da morte. Então, tem pessoas que elas estão mais interessadas nos efeitos físicos, né? Os efeitos da manifestação do Espiritismo. Mas ela também... Efeitos físicos. Sim, das manifestações mediúnicas. Mas ela também nos traz uma filosofia de vida, da onde a gente vem, para onde a gente vai, por que nos acontece as coisas que nos acontecem, e o entendimento da vida, né? Após a morte, que a vida continua no plano espiritual, porque o espírito é imortal, né? Então, o livro nos orienta em todos esses sentidos, que a mediunidade não só é uma manifestação dos espíritos, né? Não é só isso. Não sei se eu me expliquei direito. Tá ótimo, Mercedes. Nós vamos ver que existe duas grandes diferenças do espiritualismo, o novo espiritualismo, que é na América do Norte, tá? Onde eles veem o fenômeno e não tiram lições desses fenômenos, tá? E o espiritismo da França, que Kardec viu que ali tinha um fundo educacional para a humanidade, que é dentro da filosofia. Então não ficou no fenomenologia. Kardec soube tirar deste fenômeno a filosofia de vida aonde? No mundo moral, no mundo dos espíritos. Quem sou eu nesse mundo? Para onde eu vou lá? Né? O que faço lá? Então, tem várias gamas de conhecimentos que nós temos de recolher do mundo moral. O que eu faço aqui vai refletir lá? O que eu faço lá vai refletir aqui? Então, tudo isso é a ferramenta, a mediunidade, é a ferramenta a qual nós vamos trabalhar com ela e tirar o melhor possível dessa ferramenta, que é a parte mediúnica. Não é apenas para espíritos doentes e dificuldades morais da passividade na mesa mediúnica. É uma das coisas, né? O mais importante é o quê? Estar em contato com quem? Com os espíritos superiores a nós, de segunda e primeira classe. E dali nós vamos tirar o quê? Conhecimento. Mas basta de ser de um médium só? Não. Basta ser de um espírito só? Não. Eu tenho que ter um trabalho amplo de várias instituições pelo mundo inteiro, onde os espíritos que irão enviar o que é necessário para o nosso estudo atualmente. Estudo e conhecimento. A obra enfatiza a necessidade de um estudo sério, completo, dos princípios espíritas, para evitar
desilusões e mal-entendidos, sugerindo que a ignorância pode levar a experiências negativas. Isso eu sempre colocou, né? O que ele trouxe para nós era feito um estudo sério, com outras pessoas que se interessavam também por essa doutrina que surgia. Então ele ia ficar sozinho, recebendo aquelas mensagens. Ele colocou para todos nós que os princípios espíritas é esse conjunto de vários estudos, várias pessoas, para evitar desilusões e mal-entendidos. Porque se não souber se aquele espírito é um espírito mais adiantado ou inferior, se você sozinho receber, você pode ser enganado. Então, a obra aqui vai trazer para a gente uma explicação muito, muito boa para que a gente consiga fazer aquele estudo e ter conhecimento do que está se tratando. Muito bem. E aquilo, né? Foi a segunda obra de Kardec. Né? Hoje, esse ponto que Delfa leu, ele é bem mais abrangente. Por quê? Porque nós sabemos que os princípios espíritas estão em todas as 35 obras de Kardec. Então, nós temos que ter o conhecimento dessas 35 obras. Eu ainda faço uma analogia. Para que eu possa eu tenho que estudar a medicina, 6 anos de medicina, estudando, mais 4 anos de residência. Tá? Agora, se eu quiser outros conhecimentos dentro da área médica, vai ser o momento. Não adianta eu, no início, né, no segundo período, pegar medicina ayurvédica, pegar acupuntura, se eu não tenho conhecimento nenhum dentro da área médica. Se eu estou estudando as obras de Kardec da doutrina espírita, se eu estou estudando só o livro dos espíritos, e depois pegar lá qualquer outro livro de algum médium e falar, estou estudando doutrina espírita, não estou. Estou apenas lendo alguma coisa que se diz que é da doutrina espírita, mas você não pode dizer que tem certeza. E se todas as informações estão corretas diante das obras que fundamentam a doutrina espírita. Então, primeiro, nós temos que ter essa bagagem de conhecimento, para depois pegar qualquer outra obra e saber peneirar. Opa, isso aqui é doutrina espírita, isso aqui não é doutrina espírita. Saber tirar a ilusão do escritor, do comunicante, da história em si. Tá? A gente fazer um bom entendimento. Responsabilidade e ética. A responsabilidade dos médios e dos participantes do espiritismo em suas interações com os espíritos, ressaltando a importância de agir com respeito e seriedade. Claro, temos que ter responsabilidade, porque se você está numa mesa mediúnica, né, no início do seu desenvolvimento, você já tem que ter responsabilidade, porque a partir do momento que a gente já tem noção da doutrina, a gente tem noção que a gente é médio, que a gente realmente vai desenrolar essa parte, a gente tem que ter responsabilidade, já começa por aí. Isso mesmo. Se tem responsabilidade, você vai praticar com amor e com carinho, né? Então, o espiritismo, a doutrina, ela pede isso. E nós temos que ter isso, porque se dentro do lado espiritual há disciplina, nós também temos que ser disciplinados.
em suas interações, em seu contato, como eu já disse, com os espíritos, ressaltando a importância de agir com respeito e seriedade. Se você não tiver respeito, realmente aquilo ali vira na sua mente mesmo, como você acabou de dizer na parte anterior, né? Separando cada um com seu, né? Cada qual com seu cada qual. Se você não souber separar, mistura aquilo tudo e no fim das contas você não tem nenhuma coisa nem outra, né? Sim. Então, se não tem essa responsabilidade, realmente nada vai para frente. Por quê? Mesmo que a gente vá numa casa, num centro e comece a desenvolver e tudo, mas se você não colocar em prática, eu já estou desenvolvendo, chegar em casa, eu faço isso e já está. E não é por aí. Porque tem que respeitar e diz, eu não sei, mas diz que a melhor coisa é você estar dentro do centro espírita para poder fazer essa parte, né? Não é chegar dentro de casa, já começar com muita gente, já faço isso, faço aquilo, faço não sei o quê. E aí, então, não tem como... Mas a outra... E aí, então, não tem como você realmente levar adiante, né? Tem que ter responsabilidade ativa daí. A verdade da doutrina espírita em relação aos espíritos é que eles têm responsabilidades também, tá? Eles não estão ali para brincadeira, né? Para fazer chacota, né? Perguntas bobas, e sim em busca de perguntas inteligentes, em busca de conhecimento. Se eu vou para uma reunião em busca de perguntas bobas, né, e de interações bobas, esses espíritos que possam ser de segunda ou primeira classe, eles vão, o quê? Se afastar, dando lugar, o quê? A espíritos que querem da mesma forma, brincadeira, bobagem, né, e muitas outras coisas. Se as minhas atitudes durante o dia, durante a minha vida, não são atitudes de respeito e seriedade, eu ali também não terei respeito e seriedade. Então, a minha vida tem que ser pactuada com respeito e seriedade. Para quando eu estiver ali na reunião, seja ela uma reunião familiar ou dentro de uma instituição, ela vai ter respeito e seriedade. Porque na época de Kardec, as reuniões todas eram familiares, tá? Não tinha essa situação de centro espírita. Centro espírita só foi morejar, começar aqui mesmo no Brasil, né? A Sociedade Espírita de França, né, era um ambiente onde, né, ali reunia a gama de médiuns que iam trabalhar todas as comunicações que chegavam, né, para ser trabalhadas, desenvolvidas, montar os livros, fazer suas conferências, tudinho. Era isso. Mas os demais, era tudo familiar, era em casa, tá? Mas tendo o quê? Respeito e serenidade. Isso parte do médium, não é do ambiente. O médium, né, os que estão praticando o espiritismo, ele tem de ter o respeito e a seriedade. Evolução espiritual. O livro discute a ideia de que a prática espírita deve contribuir para a evolução moral e espiritual do indivíduo, promovendo um entendimento mais amplo sobre a vida e a existência. Esses princípios formam a base do entendimento e da prática do espiritismo conforme apresentado na obra. No caso, tudo depende da evolução de cada indivíduo, né? Como ele está dizendo aqui. Então, a obra também fala do entendimento, né? Se a gente não estuda, não tem, como você falou, um comportamento moral adequado, eu não sei se eu estou me atrapalhando. Não sei se está certo, tá? Continua. Continua. É difícil a gente praticar de uma forma séria, né? Por isso que a evolução
Quer dizer, então a obra, o que ela nos ensina é que a partir da evolução espiritual de cada um, o indivíduo ele vai tendo maior entendimento conforme ele vai tendo maior conhecimento, a maior prática do estudo, né? E a parte moral que é muito importante que você falou. Eu não sei se... Eu fiquei assim um pouco confusa. A evolução espiritual, ela é importante para todos nós, né? Cada um tem uma evolução em um determinado espaço, não todo mundo tem igual, né? Mas a obra, o que nos dá é o conhecimento e entendimento para que a gente possa entender o que é essa parte da mediunidade, né? Isso. O que nós estamos dizendo aí? Que a prática espírita, tá? Não fica só na mediunidade, mas a prática em geral, ela deve contribuir para essa evolução moral e espiritual, tá? Promovendo o quê? Um entendimento sobre a vida e a existência do espírito. É aquilo que nós falamos anteriormente. No começo, né? No começo. É isso que eu estava vendo. Isso. Quem sou eu? Para onde vou? Né? O que vou fazer? Então, esses princípios, ele forma o quê? Uma base de entendimento dentro do Espiritismo. E a obra, o Livro dos Médiuns, ela vem fazer esse alicerce desse entendimento. 2. Como a obra orienta o desenvolvimento da mediunidade em cada indivíduo? A obra Livro dos Médiuns orienta o desenvolvimento da mediunidade em cada indivíduo de várias maneiras. Reconhecimento do potencial, estudo e preparação, prática responsável, orientação e observação, autoconhecimento e evitar experiências levianas. Então vamos trabalhar uma por uma, hein? Delfa. Reconhecimento de potencial. A obra afirma que possui em si os germes das qualidades necessárias para a mediunidade, mas que essas qualidades se manifestam em graus diferentes. É tudo isso que já foi falado no início. Todos podem, todos são médios, mas não é assim propriamente, porque uns têm um potencial maior de sensibilidade e eles vão ter a manifestação num grau maior do que o outro. É o que nós falamos primeiro. Isso mesmo. Então, o reconhecimento desse potencial é o primeiro passo para o desenvolvimento. Geralmente ele já vai se destacar como sendo de psicografia, o outro de audiente, o outro é vidente. Então, ele já pode ir mais para esse desenvolvimento. Isso mesmo. Eu. Estudo e preparação. O autor, Kardec, enfatiza a importância de um estudo sério e aprofundado dos princípios doutrinários do Espiritismo. A compreensão teórica é fundamental para evitar desilusões e preparar o indivíduo para as práticas mediúnicas. De qualquer jeito, ele está explicando que a pessoa tem que ter realmente o estudo, tem que saber, não é assim, tem que saber entender e realmente fazer isso tudo que nós comentamos, responsabilidade, se adquirir com amor mesmo, com carinho,
enfim, se aprofundar no que é correto. Isso, Compreensão teórica. Fala, mano. isso. Fala, mano. A Muito compreensão teórica dele é justamente essa parte aí, que ele diz que é fundamental, né? Para quê? Para mais tarde, o indivíduo, quando está ali, o médio está ali, o que ele está ali no momento, ele vai mais ou menos perceber alguma coisa que se é positivo ou negativo que está em volta dele, né? O que eu tenho observado, quando eu estava no Brasil, eu cheguei a conhecer, porque às vezes não é só o médio, né? Às vezes, certos lugares que as pessoas frequentam, o próprio médio da casa, vamos supor assim, apesar que você falou que Kardec, na época, não tinha essa possibilidade. Então, não tinha centro, mas eu, como estou vivendo nessa época, eu sei que é centro. Eles não têm esses princípios. Eu conheci um chefe, um chefe de terreiro, vamos dizer assim, né, do centro Umbanda. Ele apanhava a espada de São Jorge, ele batia nas pessoas na hora, assim, abatendo, assim, a pessoa cantando ponto e ele batendo nas costas da pessoa. Meu sobrinho até que frequentou esse centro, meu sobrinho falou, não, isso não tem condições. Então é justamente isso, porque se nós vamos pegamos um livro desse, estamos fazendo um estudo desse, a gente já começa a perceber que aquilo ali não é correto, né? E se você não percebe, se você não... Você acha que aquilo é natural e você está ali, ó, né? Levando, sabe, sujando sua roupa toda, porque a espada de São Jorge vai batendo na sua roupa, ela vai estragando, né? E, enfim, você chega em casa todo sujo. Mas é justamente o que Dona Delfa falou, depende da evolução de cada um. Porque nem todo mundo, é o que nós falamos antes, não tem esses princípios. E se não tem esses níveis, ele não tem condições de desenvolver ninguém. Vai mistificar. Exato. Então, é por isso que a gente realmente aqui diz. Que ele diz que é fundamental enfatizar isso daí para a pessoa poder realmente perceber e compreender realmente a parte fundamental de tudo. Devido a desilusões, que isso foi uma desilusão, e preparar o indivíduo para a prática futura. Muito bom. Prática responsável. A obra orienta que a prática mediúnica deve ser realizada com responsabilidade e seriedade. O desenvolvimento da mediunidade não deve ser encarado como um jogo ou uma diversão, mas como uma atividade que requer compromisso e respeito. O médium, como se falou lá no começo, então a responsabilidade começa dentro dele, com a vida dele, na parte moral. O que eu não posso fazer é chegar numa reunião mediúnica, sou muito bom, e sair de lá e ter outras práticas que não são adequadas, né? Então, o compromisso é o estudo, a boa orientação, né, que dá o Livro dos Médiuns, a gente ter conhecimento e levar uma vida na qual a gente falou antes, né, que tudo o que a gente faz tem uma consequência, né? Então, a gente tem que ser responsável, tanto dentro do centro como fora do centro, na prática mediúnica. Então, a gente tem que ter conhecimento, a responsabilidade de levar uma vida correta, né? Porque a gente é imperfeito, a gente sabe disso, não tem ninguém perfeito, né? Mas eu acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer, né? Então, o que a gente não pode fazer é, dentro de uma reunião mediúnica, ter ir lá, né, apresentar um modelo de pessoa e quando você sair é outra. Então, a gente tem que, como falou, prática filosófica, a gente tem que, na hora de estudar, introduzir isso dentro da gente, porque vai fazer parte da vida da gente. Eu não posso ser espírita somente dentro do centro espírita. Isso. Eu tenho que ser espírita fora, e às vezes aqui em casa acontece com meu filho. Eu falo, eu não sei falar de outro jeito. Né? Eu sei falar assim, naquilo que eu aprendo, naquilo que eu estudo, e de tudo que a gente vai vendo com os anos, né? Então, a gente tem que ser tanto dentro como fora. Orientação e observação. O livro sugere que os aspirantes a médiums
devem observar experiências alheias e aprender com elas. A troca de experiências e a orientação de médiuns mais experientes são consideradas essenciais para o aprendizado. Então, o livro aqui dá essa orientação, que a pessoa tem que ter aquela humildade também para aprender com aqueles que estão mais à frente, já têm mais experiências nesse ramo, e aprende com eles. E o que se aprende naquele exemplo fica muito mais forte. O aprendizado fica muito mais forte naquele que observa os passos de quem está um pouco adiante. E aqui o livro vai dizer isso para nós. Você dá passividade a um espírito, tem várias nuances, vários sentimentos que vão passar por você, até naquilo que você se sente que está caindo da cadeira. Então, tem médico que já tem esse conhecimento e já soube trabalhar isso com ele. Então, ele pode te orientar. A visão, a partir do momento que você está passando uma visão para mim, ela já está modificada, porque está passando com aquilo que você decodificou. Seja visão, seja falando, você já está mudando a cor do negócio. Né? As palavras são da forma que você decodificou. O que aparece lá para você, na sua visão mediúnica, quando você vai passar para mim, o que você está vendo, já muda o aspecto. Porque você está decodificando com aquilo que você tem. É aquilo. Um exemplo. Se apresenta uma rosa para um botânico, ele vai te dar uma leitura daquela rosa. Agora, para um jardineiro, ele vai te dar outra leitura. E para um poeta, vai ter outra leitura. Então, o médium é assim. A partir do momento que ele decodifica a mensagem que está vindo do plano dos espíritos, ele vai decodificar com aquilo que ele tem. Então, ele pode trazer de forma mais certa ao possível, bem trucada. Né? Não é 100% aquilo que o espírito está passando. E isso, as experiências vão apresentar para nós. Como é que é isso? Autoconhecimento. A obra incentiva o autoconhecimento e a reflexão sobre as próprias capacidades e limitações. O desenvolvimento da mediunidade é um processo pessoal que deve ser respeitado e compreendido. Então, o que ele quer dizer aqui? Se você já está estudando, você já tem o seu conhecimento, né? Então, isso é importantíssimo. A partir do momento que você tem isso, você faz sua reflexão. Com isso, você tem sua capacidade de limitação. Saber até onde está indo. Acho que a partir do momento que você está ali, você já está percebendo as energias que estão à sua volta, né? Então, o desenvolvimento da mediunidade é um processo pessoal, isso vem de grau em grau, né? Pouco a pouco, é um processo de cada um, e deve ser respeitado. Não tem que a pessoa que está ali junto com você, naquele momento ali, querer que você avance, não. Isso vai gradual, vai de cada um, né? Depende da evolução de cada um. E quem está ali em volta com a responsabilidade disso tem que compreender. E muitas vezes quer que o neófito comece a apresentar a mediunidade, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a inventar. Está ouvindo frases tal, ouvindo isso, vendo aquilo, e só da cabeça dele. Não tem nada realmente de verídico. Então, tudo tem que ser do seu tempo, respeitando e compreendendo. Agora, estudando e participando. Quanto mais nós estudamos
e participando da reunião, vai aflorando essas mediunidades, seja de clareaudiência, psicofonia, psicografia, enfim, tudo a gente pode ir sentindo que a coisa vai crescendo. Evitar experiências levianas. O autor Kardec alerta contra a busca por experiências superficiais ou levianas, que podem levar à decepção. A mediunidade deve ser tratada com seriedade e o desenvolvimento deve ser gradual e consciente. É o que a gente estava falando, o que as meninas falaram, né? Tudo tem que ser feito com responsabilidade, com estudo e conhecimento. Se a gente vai pegar e tentar invocar um espírito só para perguntar coisas, quando que eu vou casar? Quando eu vou ter um namorado? Ou quando vou... Porque tem, né, mano? Tem. Gente que faz isso, né? Ou a gente vai lá invocar um espírito e não tem nem noção, a gente vai acabar levando experiências negativas, né? Do que pode ocorrer, né? Então, tem que ser através do estudo e com seriedade, com conhecimento, e o desenvolvimento deve ser passo a passo, né? O que diz aí, desenvolvimento deve ser gradual e consciente, né? É o que foi falado, tem que ser passo a passo, consciente, né? E o que a dona Delfa estava falando da humildade, não ter o ego, né? Deixar o ego de lado. Eu sou um médium, eu consigo ver isso, eu consigo ouvir aquilo. Não é isso, né? Que a obra nos está explicando e nos dá esse conhecimento, né? É humildade. A prática da mediunidade é humildade. Sim. A gente vê aí que alguns jovens entram naquela brincadeira do Quilijó, né? do chave, de outras coisas, e acaba se envolvendo com entidades que estão por ali e querem brincar também, e muitas vezes entra num desespero, sabendo como agir. Até obsessores aproveitam nesse momento. Não é verdade? Eu achei interessante da leitura que você comentar aí, porque tem um livro, por exemplo, do Porto Carlos, que fala sobre, que é comum, né, muitos adolescentes fazerem, o copo que anda, né, o copo que fala, não sei se você conhece esse livro. E aí, então, ele explica direitinho que não se deve, porque quem está na fase, por exemplo, no início, na adolescência, que é justamente isso que ela falou. Quero saber se fulano gosta de mim, não sei o quê. Então, ele começa a explicar o perigo que há justamente de fazer esses contatos por causa desses que estão em volta, o ambiente, tudo direitinho, que eles não sabem quem, né? E o que pode carregar. Esse livro dele é muito interessante em relação a isso. Essas orientações visam garantir que o desenvolvimento da mediunidade seja feito de maneira cuidadosa, respeitosa, contribuindo para uma evolução espiritual do indivíduo. Porque a partir do momento que nós começamos a nos envolver com o mundo dos espíritos, nós já começamos a acostumar com esse mundo. Quando retornaremos, não vai ser tão difícil de perceber que estamos no mundo espiritual. 3. Quais são os perigos do aprendizado na prática espírita? Os perigos da aprendizagem na prática espírita, mencionados no texto, incluem ignorância dos princípios doutrinários, experiências levianas, zombaria e críticas, decepções, falta de preparação e desvio do objetivo sério. Então, são esses 5 que nós vamos avaliar. Ignorância dos princípios doutrinários. A falta de conhecimento sobre os fundamentos do espiritismo pode levar a conclusões e experiências negativas, resultando em uma compreensão distorcida
do fenômeno mediúnico. Pois é, quando não há conhecimento, não estudou esse fundamento do espiritismo que esse livro tem para nos oferecer, vai ser o resultado de sair tudo ao contrário. O fenômeno não vai ser entendido como deve ser, que seria o melhor aproveitamento de uma aprendizagem do que é o mundo espiritual, onde os espíritos sérios, superiores, vão mandando mensagem, dizendo como é que estão se comportando por lá. Isso foi o que ele coloca logo de início no livro no livro do Céu e Inferno. Eles dão uma explicação de como estão se sentindo. Mas, para isso, aquelas pessoas haviam já se preparado para receber aquela aprendizagem, para que não ocorra fazer aqui no plano onde está o material, cair no mesmo erro de que eles, às vezes, caíram. Então, é mesmo quem não conhece os princípios doutrinários, aí vai ser um resultado de uma mediunidade totalmente distorcida do seu objetivo. Experiências medianas. O autor alerta que práticas realizadas em forma mediana, sem o devido conhecimento de feito, pode causar péssimas impressões em iniciante e dar uma ideia falsa do mundo. É por isso que tem que ter o estudo, né? Tem que ter o estudo. Se você tiver a teoria, é mais fácil você entender para poder realizar e perceber o que nós já vimos. Com conhecimento, respeito, aí então você começa a perceber realmente as coisas à sua volta. E isso é muito importante, porque não é só iniciante, não. Tem muita gente mais adiante que acha que está muito seguro disso, mas como a gente não é perfeito, acaba vacilando, né? Então, essa ideia falsa do mundo dos espíritos fica realmente na cabeça de cada um. E colocando à frente, levando adiante, né? Zombarias e críticas. A leviandade e a falta de seriedade na prática espírita podem favorecer a zombaria e críticas bem fundamentadas por parte de incrédulos, prejudicando a imagem do espiritismo. Se é o que a gente estava falando, se a gente vai fazer a prática mediúnica, tem que ter o conhecimento e seriedade, né? Porque se a gente faz fora do conhecimento, dentro do livro dos médiuns, dentro do espiritismo, a gente tem espíritos zombeteiros, né? Não tem aquela parte séria, né? Que você vai analisar aquela mensagem. Então, até muitas vezes o médium é ele mesmo que está falando. Não é um espírito que, através da mediunidade dele, está se manifestando, né? É o que você falou antes, né? E aí é quando a forma dessa prática não séria, sem conhecimento, é que pode dar essa imagem, como diz, do espiritismo, onde as pessoas vão confundir que espiritismo tem magia, bruxaria, não tem nada que ver, né? Por isso que tem muitas pessoas que você tem que estar explicando, não é isso, né? É a parte moral, o livre-arbítrio, né? Dentro das obras de Kardec, né? Então, eu acho que é importante isso, né? E passo a passo, na hora que você também vai explicar, quando você sair, onde for analisar aqueles mensagens, né, na hora do encerramento da mesa mediúnica ou da prática mediúnica, que você tenha a garantia que daquilo que você tem conhecimento, que você estudou, você possa tirar a melhor parte, né, no sentido da mensagem, que ela seja
como você falou, que não tem 100%, né, mano? Isso. Mas pelo menos uns 90%, né? Sim. Dentro do conhecimento e do estudo, porque senão a mensagem é do próprio médium, é aquela parte do animismo, né? Isso. Que ele está achando que é ele que é um espírito que está se manifestando e é o próprio pensamento do médium, né? Sim. Outra coisa, é um ponto de vista meu, tá, gente? Tem casas que fazem um espetáculo. Enquanto está fazendo uma palestra, um médium está ali do lado fazendo psicografias. O povo não está prestando nenhuma atenção na palestra, né? Ou no estudo. Está prestando atenção lá no médium. Eu acho que a mediunidade é uma coisa seleta, fechada, tá? Não é para o público em geral. Tá? E isso cria o quê? Ferramentas para os incrédulos que querem manchar a imagem do espiritismo. Alguém quer fazer algum apontamento em cima desse assunto que eu coloquei? Fala, Zé. Eu já vi a pessoa fazendo palestra e um médium do lado pintando. Quando termina a palestra, está lá o quadro. Não é um quadro só, não. É mais de um. Uhum. Então, e esse quadro, principalmente, é para vender, né? Sim, sim. Para eles. Mas no momento que ele está falando, ali do lado ele está pintando. É o que você falou. Então, o pensamento ali, realmente, qualquer conversação, qualquer coisa atrapalha, né? Você ficar com a mente naquilo ali. Isso. Então, eu acho que prejudica a gente. Porque você, utilizando a pictografia ou a pintura mediúnica, tá, como uma apresentação do trabalho só, né, ele por si, né, não uma palestra com isso. Já tivemos aqui. O Florencio Anton, acho que eu não lembro que se pronuncia assim, ele só fazia a apresentação mediúnica do quadro. Não havia palestra, não havia nada. Nós já tivemos aqui, não sei se Dona Delfa teve a oportunidade de ir lá em Sumidouro, na Casa Espírita de Oração, né? Ver o Lívio. Ele veio no Carmo, eu vi aqui no Web Freire. Ah, sim. Então, era só ele mesmo, né, uma música orquestrada, e ele fazendo as pinturas mediúnicas. É assim mesmo que quando ele vem aqui numa determinada época, o Florencio Antão, era também uma música para energizar o ambiente, harmonizar o ambiente, e ele só fazia a prática das pinturas mediúnicas. Agora, palestra. Mas eu já vi o que o João falou anteriormente, eu já vi numa casa, isso foi há muito tempo, numa casa em que a pessoa foi fazendo uma palestra comum ali, falando, e tinha alguém recebendo uma mensagem que a gente não sabia, ele estava psicografando uma mensagem de um espírito, mas aquilo não era propriamente da mensagem que o palestrante estava fazendo. Então, o público fica dividido. Que ele está psicografando e não prestar bem atenção no que o outro está falando. Seriam duas modalidades numa hora só. Sim. Isso mesmo. Decepções. A busca por experiências superficiais pode levar a decepções, fazendo com que os praticantes se afastem do estudo sério e da prática responsável. Pois é, porque quando a pessoa não tinha nada daquilo, é uma decepção, a pessoa se afasta. Ele poderia ser até uma pessoa querida, um médico, mas no momento em que ele começa a frequentar, ele vê que aquilo ali não é um estudo sério, as experiências que ele observou
era tudo superficiais. E Kardec começa fazendo aquele estudo, mas com profundidade, nada de superficial. Para quê? Para que os outros entrassem naquele caminho. Ele vai colocar aqui para nós, nesse livro, como que a gente deve fazer todas essas experiências pelo estudo sério. É isso mesmo, não tem como fazer de... Falta de preparação. Iniciantes mal preparados podem se deparar com dificuldades e não sabem como enfrentar, o que pode resultar em experiência frustrante e desmotivadora. Claro, é a sequência da pergunta anterior. Isso. E aquilo ali que nós acabamos de ver realmente acontecer, a pessoa vai ficar, poxa, não era isso que eu esperava. Então, ele deveria sair melhor, ele vai sair pior do ambiente que ele está. Ele vai sair com mais dúvida, ele vai dizer, será que é isso realmente? Né? Então, essas experiências vai trazer para ele uma frustração muito grande, partindo talvez para outra religião, para outra coisa, e ainda falar mal, né? Você vê, né? Isso é de longo tempo. O senhor que ficou responsável pela doutrina espírita na França, fugiu o nome dele agora, ele foi preso por sabotagem. E isso o Chico chamava ele de coveiro do espiritismo. Por quê? Ele falava, você quer um retrato de seu ente querido que faleceu ao seu lado? Vamos providenciar isso. E fazer um jogo de espelhos e criava uma imagem como se fosse do seu ente querido. Kardec, em revistas anteriores, já havia notificado esses fatos do que estava acontecendo nos Estados Unidos. E ele vem e faz, e é notificado à polícia, a polícia prende ele e o fotógrafo. Então, nós temos... Isso caiu a doutrina espírita na França. Então, isso tornou-se difícil. Aqui no Brasil, nós temos vários momentos, vamos encontrar aí vários médiuns que davam, entre aspas, passividade a médicos e fizeram um monte de besteira. Então, a gente tem de ter esse cuidado. A partir do momento que estamos estudando, as dificuldades vão ser diminuídas, porque você vai passar a ter o conhecimento de tudo isso que nós estamos fazendo. E não fica uma coisa frustrante, desmotivadora. Desvio do objetivo sério. A prática espírita pode ser desvirtuada de seu objetivo sério e filosófico, transformando-se em uma mera diversão, o que é considerado prejudicial para o verdadeiro entendimento do espiritismo. Então, é tudo isso que a gente falou. Se a gente não tiver um estudo sério, uma prática séria, um compromisso, né, do momento que você já está praticando nas sessões mediúnicas, né, no centro espírita. Então, se você for lá somente por curiosidade, eu sou médium, vamos ver o que acontece, né, uma forma vulgar de falar. Se você não for lá com objetivo sério, dentro do livro dos médiuns nos dá o conhecimento, vai ser péssimo para para a própria pessoa que quer ter esse entendimento, né? Fica desvirtuado. A pessoa, eu não pensava que era assim. Quer dizer, eu não posso só chegar numa reunião mediúnica sem ter o estudo. Né? Porque o estudo ensina o que você falou anteriormente. Eles nos dá a explicação dos acontecimentos, né? A forma como a gente deve agir, né? Em todo momento, né? No caso, não é uma diversão. Anteriormente falou dos médiuns mais experientes, né? Também, se você não entendeu alguma coisa do estudo no centro espírita, as pessoas que têm mais experiência, mais anos, né? São pessoas sérias,
elas vão te ajudar, né? Qualquer esclarecimento que você não tenha compreendido. Por que me aconteceu isso? Eu senti aquelas sensações que você diz, né? No caso, ele vai adquirindo equilíbrio, que é o principal que nos dá o estudo, né? A gente ter o equilíbrio. Aí vocês estavam falando antes que tem adolescente. Olha, eu, uma amiga, quando eu tinha 13 anos, a gente foi fazer lá uma coisa que a gente viu na revista. Hoje em dia eu entendo que a gente não deve fazer nada disso, né? Porque a gente passou medo. Começaram a cair coisas, sabe? Quer dizer, a gente aproveitaram esse canal, né, para rir da gente, né? Porque a gente não tinha conhecimento. Sim. Então, hoje em dia eu dou risada, né? Eu era adolescente, mas o Espiritismo veio me trazer esse conhecimento e uma forma de você se proteger das falsidades, né? No sentido das zombarias, né? Como a gente falou antes. Isso. E experiências negativas, né? Porque essa daí foi bem negativa para mim naquela hora, que eu não tinha entendimento nenhum. E a gente vê que em qualquer lugar nós vamos encontrar pessoas que não levam a coisa a sério. Sempre vem de forma brincadeira. Nós tínhamos, na aula de anatomia, né, nós tínhamos um cadáver para fazer dissecção. E tinha um monte de aluno que chegava lá com brincadeiras. Acabava a gente perdendo tempo por causa das brincadeiras dele em fazer o serviço que tinha de fazer. Prejudicava o trabalho em si, em geral. Para aqueles que precisavam estudar, entender realmente, criaram conflitos. Prejudicou totalmente o entendimento daquela aula. Então, a gente tem isso em qualquer lugar. Então, a gente tem de selecionar realmente, né, as pessoas que estão com objetivo para tal. Esse experimento é saudoso e responsável, com ênfase na seriedade e no respeito às práticas mediúnicas. Tá, gente? Não deu para correr. Vamos ficar nessas 3 mesmo, tá? E semana que vem a gente passa para um outro texto, tá bom? Tá muito bom, mano. Tá muito bom o estudo. No começo eu fiquei assim meio perdida, porque eu tava na minha cabeça da reencarnação, do que a gente fez no outro estudo. Eu falei, acho que eu vou misturar tudo. Mistura não. Até semana que vem, então. Até. Um abraço. Tchau. Tchau. Beijo, coração. Amanhã. E amanhã. Tchau. Sim. Tchau.